E nós assim esperamos a vinda do Senhor. Mas nós precisamos estar prontos, nós precisamos estar preparados. E o texto que nós lemos em Mateus, capítulo de número 11, versículo 28 ao versículo 30, trata exatamente desse convite irrecusável. Eu penso que todos nós, alguma vez, já recebemos algum tipo de convite. E convite irrecusável. Quantos de nós não já recebemos, que aqui estamos, algum convite irrecusável? Todos nós já recebemos. Alguns convites você não pode aceitar, essa que é a verdade. Tem convite que você não pode aceitar. Outros você não deve rejeitar. Mas que já recebemos convite, sem dúvida já recebemos. Repito, alguns convites eu e você não podemos aceitar. Outros convites nós não podemos rejeitar. E existem convites, meus amados, que são armadilhas, verdadeiras armadilhas. Existem convites que são verdadeiros laços. Existem convites que são verdadeiras arapucas. Existe convite que nos leva a distanciar-se de Deus. Existe convite que nos leva a uma vida completamente fora do propósito, do querer e da vontade do Senhor. Alguns convites não podemos aceitar porque são laços, não tenha dúvida disso. A palavra do Senhor relata, lá no livro do Gênesis, no capítulo de número 4, que Abel, todos nós conhecemos a história, aceitou o convite do seu irmão Caim para ir aonde? Para ir ao campo. Abel aceitou esse convite. E ali, lamentavelmente, ele foi morto numa emboscada familiar. Foi morto pelo próprio irmão. O irmão simplesmente tirou a vida do outro. Mas o que me chama a atenção é que houve um convite. A palavra de Deus, a Bíblia diz que existem caminhos que parecem direito, mas no fim são caminho de morte. Provérbios 16, 20 desse. E a pessoa que estava próxima a mim me ofereceu droga. Foi o meu cunhado. Olha que loucura. Quantos dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família, não estão enveredando para esse caminho das drogas por conta de alguém da família que lhe oferece? Eu passei a ser alcoólatra em minha casa por conta dos meus pais que bebiam, meus irmãos mais velhos que bebiam. E quando havia algum tipo de almoço, banquete, brincadeira, lógico que ninguém conhecia Deus, ninguém era cristão, aliás, ao contrário. Minha mãe era espírita, era mãe de santo. Mas foi ali que eu conheci a bebida, conheci a droga, conheci o cigarro. Todo mundo bebia, todo mundo fumava. E quem vive e convive num ambiente desse, se por certo vai começar uma vida de uso de coisas ilícitas. Então, a partir de um convite, pessoas começam a usar droga. Quer ver uma outra coisa? A partir de um convite, muitos começam um namoro errado, um relacionamento errado. Ah, ela é bonitinha, ou ele é bonitinho, mas eu quero servir a Deus. A outra parte não. Eu quero ir para o céu. E a outra parte não. Eu quero ser correto. A vontade do Senhor em minha vida. A outra parte não. E quando se começa um relacionamento errado, a partir de um convite, a tendência é a parte certa sair daquilo que é correto e entrar em direção de colisão. E entrar na parte errada. É muito mais fácil alguém sair da casa e da presença do Senhor por conta de um convite e ter aceitado esse convite do que trazer a outra pessoa para a sua presença de Deus. Então, por conta de um convite, muitas pessoas começam um relacionamento errado. A partir de um convite, muitos se envolvem em coisas ilícitas e terminam dentro de uma prisão, dentro de uma cadeia, e terminam aí nas biqueiras da vida, usando droga, vendendo droga, assaltando, jogando e fazendo coisas ilícitas. Então, observe como é importante falarmos nessa noite sobre esse assunto, sobre um convite irrecusável. Repito o que eu disse no início, existem convites que nós não podemos recusar, mas existe convite que eu e você temos que passar longe, distante. Principalmente nós que um dia conhecemos vícios, seja cigarro, drogas, e agora estamos libertos em Cristo. Sabemos onde tem tudo isso,
mas alguém volta a nos convidar ou insiste em voltar a nos convidar, e se nós estivermos fraco ou meio que cambaleando na fé, corremos o risco de aceitar esse convite e de vivenciar uma vida de novo, de fundo de poço, distante da presença de Deus. A partir de um convite, muitos destruíram o seu casamento, lamentavelmente. Porque enamoramos por outra pessoa, seja ele homem ou mulher, porque nos engraçamos, flertamos com outra pessoa, e a partir desse flerte, desse enamorar, desse envolvimento, a desgraça dentro de um lar começa. Em Deus, irmãos, jamais vai destruir uma família para abençoar a outra. Jamais o Senhor vai querer a paz ou a realização de um casal com a destruição de um outro casal. Então, por conta de alguns convites, muitos destruíram o seu próprio casamento. A partir de um convite, muitos contraíram o vírus da AIDS. Cheira aqui, fuma aqui, uma picadinha. E pessoas, lamentavelmente, começaram a morrer de forma dessa contaminação chamada AIDS, que é lá do passado, mas ainda hoje mata, lamentavelmente. A partir de um convite, muitos estão pagando uma dívida que não fizeram. Pessoas estão sofrendo, estão pagando um preço caro por conta de algo que muitas vezes até não tinha culpa no cartório. Às vezes só está ao lado ou perto de pessoas que estão fazendo coisa errada, já corremos um risco de sofrer o mesmo dano dessas pessoas. Quem é que não conhece o jargão ou o ditado popular? Quem anda com porco, farelo? Bom, não tenho dúvida disso. Você pode estar certo naquele grupo. Você pode ter parado ali, por um acaso, ou de ter, oi, tudo bem, bateu papo, mas se chegar a polícia, você vai junto. Então, observe como é interessante nós analisarmos de uma forma geral quem está à nossa volta e quem nós damos atenção e quem nos convida para aceitarmos ou não esse convite. A partir de um convite, muitos perderam amigos e amigos preciosos. Eu sou um desses. Pessoas que eu amava, que eu andava junto e, lamentavelmente, descambaram para outro lado. Pessoas que se criaram comigo, hoje muitos não estão mais vivos, outros são alcoólatras, drogados, tudo por conta de um convite. Eu recebi os mesmos convites, mas eu não dei ouvido, não aceitei. A partir de um convite, muitos perderam o emprego. A partir de um convite, muitos perderam a família. Muitos, irmãos. Você encontra esse tipo de pessoa em todos os lugares. No nosso próprio lar, na nossa própria casa. Perto de nós, não precisa sair da nossa casa, não. Da nossa família, não. Nós encontramos pessoas que estão vivenciando lutas infinitas, estão derramando lágrimas constantes por conta de um convite que foi aceito, que não deveria ter sido aceito. Então, essas pessoas que vivem dizendo por aí mesma, maldita hora em que eu aceitei aquele convite, são essas que sofrem, que eu e você conhecemos dia após dia. Dito isto, para nossa introdução, eu perguntaria para nós, dentro do texto que nós lemos, o que é necessário para que eu e você possamos aceitar um convite relevante, um convite que encha os nossos olhos? O que seria necessário para que eu e você não dissesse não a um convite que nos é feito? Anote aí, pergunte sempre: quem está me convidando? Quem está me convidando? Quem é essa pessoa que me convida? Para que eu possa dizer sim ou não, para que eu possa aceitar ou não. Aqui no capítulo 1 do Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreve João, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele foi apresentado como Cordeiro de Deus.
E João Batista, irmãos, quando estava batizando no Rio Jordão, ao ver Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas Jesus não é só o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus também é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é aquele que alimenta a alma do homem. Há um espaço dentro do ser humano que cabe certinho à pessoa de Jesus, aonde ele preenche aquilo que o marido não pode preencher, aquilo que a esposa não pode preencher, os filhos não podem preencher, é o espaço de Jesus. Jesus, além do pão que desceu do céu, e aquele que perdoa pecado, também ele é a luz do mundo. Porque quem segue a Jesus sabe para onde vai. Por quê? Porque quem segue a Jesus não anda em trevas. Ele é a luz do mundo. Existe uma eternidade com Ele nos esperando, irmãos. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Então vale a pena continuar seguindo, andando, sendo orientado por Cristo. Mas eu digo e repito, que além de ser o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, além de ser o pão vivo que desceu do céu, que alimenta a nossa alma, além de ser a luz do mundo, caminho, verdade e a vida, Jesus também é a porta. Jesus é a porta de acesso, sabe para onde? Para os céus, para o reino de Deus. E nenhum ser humano poderá dizer que não teve a oportunidade. Nenhum ser humano poderá dizer que não ouviu o convite para que se entre por essa porta chamada Jesus. É a porta de acesso ao reino do céu. Eu sou a porta. Aquele que entrar por mim salvar-se-á. Entrará e achará pastagem. Aleluia, a nossa alma tem sede desse pasto verdejante que é a palavra de Deus. A nossa alma tem necessidade de ouvir a voz do Senhor. Então Ele também é essa porta de acesso a Deus. Ninguém pode ir até Deus se não for através de Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, artigo definido. Eu sou a verdade, artigo definido. Eu sou a vida. Ele não disse: eu sou um dos caminhos, uma das verdades. Não. Somente se vai a Deus, somente se chega a Deus através de Jesus. Além de ser a porta, Ele é o caminho. Mas a Bíblia também apresenta Jesus como o bom pastor. É aquele que dá vida pela sua ovelha. E nós estamos aqui nessa noite como ovelha do seu pasto. Vocês não são ovelha desse pastor que prega. Não. Nós, inclusive eu, sou ovelha de Cristo. O nosso pastor é o Senhor. Não está lá na sede, nem em São Paulo ou em qualquer outro lugar. O nosso pastor está aqui. Chama-se Jesus. E a sua presença é constante conosco, irmãos. Quando nós o adoramos, quando nós o invocamos, quando nós oramos a Ele, quando nós abrimos os nossos corações, a sua presença é sentida. Seja para nos corrigir, para nos amar, para nos consolar, para nos orientar, mas se chamar por Ele, aquele que invocar o nome do Senhor, está escrito, será salvo. Aleluia, Ele está presente. Invocai o Senhor enquanto se pode achar. Tudo isso está escrito aqui. É alguém que está pronto, é o socorro pronto para cada um de nós. Quando o nosso físico está passando mal, vamos ao pronto socorro. Mas Jesus está presente aqui. É só abrir o nosso coração. Senhor, tenha misericórdia de nós. Tende compaixão da minha alma. E meu irmão, minha irmã, a maior ferida, a maior mazela, a maior enfermidade que o ser humano pode carregar, não está nessa pele e osso que nós carregamos, que é o invólucro da alma e do espírito. Está lá na alma, está lá no espírito. É lá que Jesus quer curar o ser humano. É lá que Jesus quer tratar de nossas vidas. Além de ser o pastor,
aquele que dá vida por suas ovelhas. Jesus ainda é a ressurreição e a vida. Quem crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Ele é aquele que chama para fora os Lázaros. Aleluia! Ele ainda é aquele que cura, Ele ainda é aquele que ressuscita, Ele ainda é aquele que estende as suas mãos para nos levantar do montouro. Não importa a condição que o homem esteja, não importa o quão fundo que o ser humano possa descer, eu estou falando de alguém que estende as mãos e diz: volta, filho, lembra de onde caíste, aleluia, e continue caminhando, continue fazendo a minha vontade. Que Deus maravilhoso é esse, irmãos? E andar e viver, ir uma eternidade sem Deus, será a escolha do ser humano. Porque Deus está todos os dias e momentos esperando a nossa volta. A Bíblia relata do filho pródigo, cujo o pai, depois que saiu de casa para vivenciar a sua vida, ele ia todos os dias lá no portão para saber se o filho vinha e nada. Mas todos os dias o pai ia lá. Ele deixou a casa paterna para viver a sua... É assim que acontece. Se nós transferirmos a história do filho pródigo para a igreja, não é outra. Pessoas que se formaram comigo na teologia, pessoas que se batizaram comigo, tantas se desviaram, estão distantes da casa do Senhor e da presença do Senhor. Não importa quais são os motivos, nenhum deles justifica o homem ir para o inferno. Que queixa-se o homem vivente? Queixa dos seus próprios pecados. E Deus nos dá uma oportunidade para retorno. A história diz que o filho chega para o pai e diz: eu quero a parte que me cabe, pai, da herança. E todos nós sabemos que herança só se divide após a morte do pai. Sabe o que ele estava dizendo? Por que o senhor não morre logo? Que eu quero a minha parte. Pai vivão lá. E o pai simplesmente atendeu. Está aqui, ó. Eu acho que o que eu tenho, a metade é isso, a metade é do seu irmão que também está aqui. E está aqui, faz o que você quiser na sua vida. E simplesmente ele saiu com aquilo que ele achava que era dono e vivenciou uma vida distante da presença de Deus. Gastou, bebeu, gozou a melhor alegria que ele poderia gozar, enfim, tudo que o ser humano podia vivenciar longe de Deus, que o mundo e a vida pudesse oferecer, aquele homem fez, distante da casa paterna. Até que um dia, depois que acabou o dinheiro, ele se viu só porque não tinha mais amigos, porque não tinha mais colegas, não tinha mais amizades, não tinha quem gastasse com ele, até porque ele estava duro, e é assim mesmo, quando você tem dinheiro, tem amigos. Quando você tem dinheiro, tem pessoas à sua volta. Quando é você que está pagando, tem gente para comer e beber contigo. Mas quando você está precisando, está na miséria, está numa situação adversa, aí que se escolhe, aí que se apresenta, aí é que aparecem os verdadeiros amigos. E de repente ele não tinha nada, de repente ele não possuía mais nada, de repente ele não tinha onde cair duro. E o mais incrível, a Bíblia diz que ele não tinha emprego e para poder se sustentar, ele foi apacentar porcos, ele foi tomar conta de porcos. E ao ver os porcos comendo, ao ver os porcos se alimentando, e ele sentindo a fome, a sua barriga estava, queridos, completamente vazia, porque não tinha quem lhe desse de comer. A Bíblia diz e descreve que ele sentiu vontade de se alimentar com as bolotas que os porcos comiam, comida de porcos. E foi aí que ele caiu em si. Foi aí que a Bíblia diz que ele pensou: puxa, pequei contra Deus e contra o meu pai, não posso permanecer. Caiu em si, diz a Bíblia. E ele então volta para a casa do pai, mas ele volta com o coração dizendo o seguinte: eu vou confessar ao meu pai que eu pequei
diante dele, como já estou confessando diante de Deus, e não quero nem ser recebido como filho que sou. Que ele me receba como um empregado, como um servente, como um trabalhador, como um dos empregados que ele tem lá e que me servia também na época que eu estava em casa. E ele chega até a presença do pai, até a casa do pai. Mas me chama a atenção, mais uma vez, que o pai todos os dias ia lá no portão e não via o filho e voltava para dentro. E numa dessas idas, irmã Edna, do pai lá no portão, quem é que o pai vê? O filho vindo lá longe. E o texto sagrado diz que o pai viu primeiro. Foi o pai que avistou o filho primeiro. O pai está sempre de olho nas nossas decisões, nos nossos passos. O pai está sempre aguardando o que nós vamos estar fazendo com as nossas vidas, para que ele possa aprovar, para que ele possa, carimbar a chancela. Olha, muito bom passo. Então, quando o pai dá uma olhada, mais uma vez no portão, observa o filho vindo lá embaixo. Ele não espera o filho chegar. Ele sai do portão e vai em direção aonde? Ao filho. E vai correndo em direção ao filho. E abraça